O maestro Antônio Carlos Jobim tem uma frase muito interessante sobre o Brasil. Ele diz que o Brasil não é para amadores. O que ele quis dizer com isso? Que não é fácil entender o Brasil. Não é o que nós estamos passando hoje. Povo na rua, várias facções, milícias, umas coisas que não têm sentido no século XXI. Inclusive algumas coisas nazifascistas, coisas do século passado. A gente ainda vê isso na rua, né? Mas o que o Antônio Carlos Jobim quis dizer é o seguinte: para conhecer o Brasil, ou você trabalhar no Brasil, conhecer o brasileiro, você precisa conhecer um pouco da história do país. Não é qualquer um que entende o Brasil, né? Isso ele falava de uma forma genérica. Quer dizer, para entender o Brasil, o cara precisa ser bem letrado, não pode ser assim muito simples, simplório, que ele não vai entender o Brasil. Mas o Brasil tem umas coisas que são explicáveis, né? E eu não sei se nós vamos conseguir, de uma certa forma, ao longo desses anos, resolver esses problemas, né? O Brasil cresceu muito no século XX para cá, século XX, século XXI, e nós conseguimos coisas que poucos países do mundo conseguiram. Nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Eu vou excluir os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um caso à parte, né? Mas o Brasil está junto das grandes nações que estão há milênios, existem há milênios. E o Brasil, vamos dizer, em 200 anos, praticamente 200 anos, ele sai do sistema primário, do setor primário, e parte para o setor secundário, produzindo automóvel, avião, produzindo tudo que na época se produziu aqui no Brasil, né? Mas com isso ele deixou para trás uma série de coisas. Por exemplo, o processo de industrialização no Brasil criou sem-tetos, colocou as cidades em situação extremamente impossível de se viver, né? As grandes metrópoles, verdadeiras metrópoles, porque houve o êxodo rural para as cidades, foi uma coisa brutal. Daí nós não temos ainda esgoto, não temos ainda água tratada, temos um problema de segurança, uma série de coisas, né? E nós vamos para frente, O Brasil vai para o setor industrial, vai para o setor da tecnologia, telefonia, televisão, enfim, o Brasil cresce, ou seja, mas ele deixa para trás uma quantidade enorme de situações não resolvidas, porque na verdade ele cresce mais empurrada pelo modelo que ele adota de outros países. Por exemplo, nós adotamos o sistema de consumo no Brasil, que é igual aos Estados Unidos. Então, nós adotamos um sistema de critério sem um povo que não tem renda. Como é que você pode ter crediário sem essas pessoas não têm renda? Né? Crediário é para quem tem renda. O Brasil criou as lojas, o nosso famoso crediário, o carnezinho, sem a população adquirir um determinado nível de renda. Como é possível isso? Então, saímos do setor agrícola para o setor industrial, criamos uma sociedade de consumo, sem ter um mercado, mas sem ter renda. Então, como é que as pessoas podem, de uma certa forma, adquirir os produtos que são oferecidos no mercado? E aí o que acontece? A consequência que acontece? A inadimplência. Ou seja, dificilmente a gente vai ver um país com uma estabilidade econômica para que as pessoas possam comprar e os comerciantes possam se estabelecer em função disso. Então, a inadimplência no Brasil, em qualquer setor que você vai olhar, existe inadimplência. Por quê? Porque nós fizemos o mercado antes de ter renda. Isso é uma coisa inversa, isso não existe, mas nós criamos uma situação dessa. E daí o que acontece? Nós somos consumidores antes de sermos cidadão. Ou seja, o brasileiro tem um automóvel, mas não respeita as leis de trânsito. Por quê? Porque ele não teve tempo de passar por esse estágio que os outros países passaram. E agora o que nós temos? Nós temos um WhatsApp,
temos um aparelho telefônico na mão, né, que no fim já é um computador, e você, o que você vê hoje no Brasil? A questão das fake news. Ou seja, nós adquirimos um estágio fantástico de comunicação, de acesso à informação, sem antes ter educação. Então, veja, o Brasil atropela e ele não se preocupa com isso, ele não volta para tentar resolver essas questões. Então, por isso que ninguém entende o Brasil, ninguém consegue entender o Brasil quando determinadas coisas acontecem aqui no Brasil. Como? Falar novamente em democracia? Nós não fizemos um processo democrático, não tivemos uma nova constituinte, uma constituição nova, fizemos um plano real e temos que voltar tudo para trás. Isso precisa ser um profissional para entender o Brasil, porque o Brasil não é fácil de entender.